Sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO, o podcast focado nos temas do dia a dia do profissional de desenvolvimento humano e organizacional. Hoje, iniciamos uma série de episódios especiais. Neles, entrevistaremos profissionais com larga experiência executiva nas áreas de RH de grandes organizações. São executivos cujas empresas em algum momento se tornaram clientes da Wisdom e, em função da excelente parceria construída ao longo dos projetos realizados, conquistaram nosso reconhecimento e respeito profissional. Eu sou Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional. E eu sou Luiz Carlos Bueno, diretor-geral e fundador da Wisdom. Vocês estão acostumados, nossos ouvintes, eu estou sempre junto com a Aline. Hoje eu estou do outro lado da mesa. Não vou ter que ficar fazendo conceitos que a Aline sempre pede para eu fazer. E eu vou dividir com a Aline o prazer de conduzir esse primeiro episódio especial do Papo de DHO. Nele, iremos abordar o tema dissonância cognitiva, ESG e reputação da marca, com reflexões extremamente relevantes sobre o papel das lideranças em um cenário global marcado por incertezas, polarização e transformações profundas. Bom, para falar sobre esse tema, nós convidamos Jason Bass, autor de um dos artigos já publicados em nossas redes sociais. Jason é um executivo de DHO com mais de 25 anos de experiência profissional, liderando transformações organizacionais complexas, incluindo aquisições, fusões, implementações sistêmicas, gestão de mudanças e iniciativas estratégicas envolvendo o assunto de hoje. Jason Bass, é uma grande honra recebê-lo aqui hoje. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, Bueno e Aline, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui e vamos falar a respeito desse tema polêmico e tão importante para o mercado, né? Bom, Jason, o prazer é todo nosso. Nós agradecemos sua presença. Bom, antes de entrarmos no tema do seu artigo, nós gostaríamos de começar conhecendo um pouco mais da sua trajetória profissional até aqui. Conta pra gente, como se resume a sua experiência profissional e quais foram os momentos mais marcantes dela como executivo de DHO? Bem, eu tenho 48 anos, mais de 26 anos de experiência em RH estratégico. Minha especialidade é gestão de mudança, gestão do conhecimento, direcionamento estratégico de RH. Estou agora aprofundando estudos em IA para negócios. E como eu falei, uma coisa que destaca muito na minha carreira é o fato de que eu passei por empresas dos mais diversos portes e diferentes segmentos, né? Ora como gestor, outras como consultor. Isso me deu uma visão oxigenada incrível a respeito de abordagens diferentes, de leitura de contexto. E como um especialista desde 2002 em gestão de mudança, isso agrega muito valor mesmo na minha leitura de contexto e na resolução de problemas. Então essa é a minha história, essa é a minha trajetória. Beleza, Jason. No teu artigo, você traz uma reflexão um tanto quanto provocativa sobre o ESG. Não ser apenas uma tendência, mas um posicionamento estratégico e até político no sentido amplo. Na sua visão, quando uma empresa decide investir em ESG, o que de fato está em jogo? Bem, essa provocação que eu fiz sobre o ESG não ser apenas uma tendência, né, mas um posicionamento estratégico e até político, né, no sentido mais amplo, eu acho que o que está em jogo é a consistência do negócio, o quanto que a empresa ela é coerente entre discurso e prática. Imagina só uma empresa que investiu em ESG lá atrás e de repente muda o posicionamento por uma questão. Eu sempre digo que todos nós somos políticos em qualquer questão que a gente faça na vida, seja profissional ou pessoal, né? A diferença é o posicionamento partidário. Isso a gente não pode confundir, não podemos cair no erro
de fazer negócio com cabeça partidária. Então, quando uma empresa ela atua no mercado de forma séria com ESG, ela não abandona essa posição. Ela não trata como mero modismo. Então, assim, o que a gente está falando é sobre sustentabilidade como decisão estratégica de longo prazo, né? Eu até admiro muito a cultura chinesa, que ela trabalha com visão de longuíssimo prazo e está constantemente ajustando a sua rota de acordo com os acontecimentos, né? É nisso que eu acredito. E isso denota também uma grande responsabilidade com os stakeholders, né? Estamos falando aí dos clientes, dos investidores, dos fornecedores, da população interna da empresa, da sociedade em que a empresa está inserida. Então, você tratar isso de uma forma séria e coesa, colocando o ESG como parte da governança e não meramente um modismo de gestão de imagem, é importantíssimo. Porque a gente tem que considerar que qualquer erro dentro do ambiente, do meio ambiente, da perspectiva de governança, da perspectiva social, gera um risco reputacional enorme. E é isso que está em jogo, é isso que a gente tem que olhar com atenção, de forma desapaixonada e de forma bastante racional. Ou seja, estamos falando de algo que vai muito além da reputação, mas que impacta diretamente a sustentabilidade do próprio negócio. Nós vivemos em um cenário de grande polarização e incerteza, e muitos líderes se veem pressionados a tomar decisões que podem impactar diretamente a reputação e o futuro das organizações. Na sua experiência, qual é o maior desafio que os líderes enfrentam hoje ao tentar equilibrar resultado, posicionamento estratégico e responsabilidade social corporativa? Olha, na minha opinião, o maior desafio dos líderes, né, que enfrentam hoje para equilibrar resultado, posicionamento estratégico e responsabilidade social, como você falou, é a coerência, o nível de maturidade desse líder. Como eu falei, a gente tem que ser bem imparcial quando faz a tomada de decisão. E por que eu estou falando isso? Porque existe um conceito chamado pós-verdade que diz o seguinte: é quando as pessoas tomam decisões muito mais baseadas nas suas crenças pessoais do que fatos e dados. Esse é o ponto que eu trago como desafio do líder. Ele tem que tomar decisão com base naquilo que ele tem de fatos e dados ali, né? do que está posto no mercado, na leitura de contexto. Ele não pode trazer crenças pessoais para a tomada de decisão, porque ele está colocando aí em risco a reputação e o futuro da empresa. Como eu falei anteriormente, a empresa tem que fazer um planejamento de longo prazo. É o longo prazo que vai determinar quais são as decisões a curto prazo que eu vou ter que tomar, né? E a gente sente no dia a dia a pressão dos stakeholders, dos mais diversos perspectivas aí, né? Do investidor, da sociedade, dos empregados, enfim. E para lidar com tudo isso, tem que ser com uma maturidade muito grande. Tem que fazer leitura de contexto, analisar os dados, o que está sendo apresentado, entender como que o mercado está funcionando e tratar as coisas com coerência, o discurso igual à prática. É por isso que eu falo no meu artigo como dissonância cognitiva, né? Eu vou falar um pouquinho melhor mais à frente, explorar esse aspecto. Mas o líder ele tem que ter coragem de sustentar as decisões estratégicas dele. E para sustentar isso, tem que estar baseado em fatos e dados, no racional,
né? Não pode decidir de forma emocional, não pode confundir suas crenças pessoais em tomada de decisão que vá contra, né, a visão, missão e o negócio da empresa. Exigido do líder coerência e que o discurso seja efetivamente igual à prática. Beleza, Jason. No seu artigo, você aborda o conceito de dissonância cognitiva e você acabou de mencionar rapidamente nessa sua última fala. E a define como o desconforto que uma pessoa sente quando o discurso contradiz a prática. Em sua visão, quais são os impactos mais perigosos dessa incoerência dentro de uma organização? Olha, os impactos mais perigosos dessa incoerência dentro da organização primeiro, falta de confiança. E aí, explorando essa minha abordagem sobre dissonância cognitiva, o que é a dissonância cognitiva? É o grau de desconforto que você sente entre o discurso e a prática. Então, se eu tenho uma distância muito grande do discurso e a prática, eu estou sendo cínico, eu estou sendo hipócrita. Isso causa uma perda de confiança gigantesca nos mais diversos stakeholders. Estamos falando desde da população interna da empresa até os clientes, os investidores, enfim. Essa coerência que deve ser sustentável entre o discurso e a prática é fundamental. Senão a gente cria um ambiente de cinismo organizacional. Todo mundo percebe que é uma decisão enviesada e totalmente contra um discurso, contra uma política de governança, contra tudo que a empresa se coloca como drive de atuação mesmo no mercado. Então as pessoas veem essas contradições e elas julgam a partir disso. Estamos falando, novamente, gestão de reputação. Como é que eu vou ter uma boa reputação da empresa se eu não tenho confiança nela a partir da tomada de decisão do número 1 da empresa ou dos outros C-levels? Eu tenho que levar em conta isso muito forte. A gente está falando de observar comportamentos aí e por isso que hoje é tão comum o RH ser levado para um comitê de pessoas dentro do conselho administrativo, porque essas atitudes não podem passar em branco, elas têm que ser analisadas, elas têm que ser reguladas, tem que se chamar a atenção dos C-levels a respeito disso, para poder instaurar uma verdadeira coerência de gestão dentro da empresa. Jason, agora como um pedido especial, você poderia compartilhar conosco uma situação concreta que vivenciou, em que houve um dilema entre uma decisão estratégica e os princípios e valores que a organização defendia? E também nos contar como essa situação foi conduzida e quais foram os aprendizados? Olha, eu tenho um exemplo positivo que foi um dilema que a empresa teve. A empresa estava situada numa cidade de interior, em que o relacionamento entre empresa e comunidade era muito próximo. Tudo que se fizesse ganhava repercussão, virava polêmica e tudo mais. E o que acontece? A empresa, logo que foi fundada, começou a ser procurada por empreendedores sociais, trazendo propostas de projetos sociais para poder fazer com os recursos da empresa. Sendo que esses projetos eles eram muito fracos em termos de estrutura e garantias de capacidade de entrega de resultados. Então, imagina só você investir recursos financeiros em um projeto sem critério algum, de forma fragilizada no seu escopo, na sua estrutura, e com o risco de impactar a reputação de você estar fazendo
a alocação de recursos num projeto e não no outro, e isso gerava uma grande discussão na própria comunidade sobre a possibilidade de ser favorecido um ou outro. E foi isso que a gente cortou pela raiz, né? Não fizemos nenhum tipo de aporte. O que eu fiz, na verdade, como uma estratégia para solucionar esse dilema, foi fazer o seguinte: eu criei um curso intensivo de uma semana, 40 horas semanais, né? E de educação do empreendedor social. Então, nós capacitamos o empreendedor social, fizemos primeiro uma chamada pública, com inscrição, selecionamos de todos aqueles que se inscreveram, a gente escolheu os melhores perfis ali para participar do curso, teve 40 participantes, e aí durante uma semana eles aprenderam o que é fazer projeto, o que é gerir projeto, como garantir o resultado desse projeto. Então, esses 40 empreendedores sociais, ao final do curso, eles fizeram um pitch de apresentação dos seus projetos por uma bancada formada por elementos da própria empresa e também da sociedade, gente da imprensa, da prefeitura, pessoas da associação comercial, enfim, um grupo diverso ali, avaliando através de multicritérios, e essas avaliações resultaram num ranking. E esse ranking a gente pôde escolher qual era o projeto que a empresa de fato iria patrocinar. Então, o que a gente está falando em termos de governança ESG aqui? Estamos falando de solucionar problemas sociais de forma segura, no momento que eu tenho um projeto muito bem definido, muito bem estruturado, e trabalhando com total compliance. Então, toda a escolha foi transparente, as pessoas reconheceram o resultado, enfim, foi muito bom para quem ganhou, foi muito bom também para quem participou do programa, porque mesmo não ganhando o aporte da empresa, eram projetos tão bons que outras empresas decidiram aportar capital. Então, assim, a cidade saiu ganhando. Então, esse é um exemplo positivo que eu tenho para trazer. Os negativos, eles sempre esbarram na questão ética, né? E aí o líder que está num dilema ético, que impacta ali ESG, impacta compliance e governança, ele tem que ter uma firmeza de quem ele é e dos valores que ele acredita ali, e apontar para a alta administração que é um caminho errado, e se a alta administração insistir de trilhar esse caminho errado, a única escolha é você pedir para sair, né? Não há opção de compactuar com aquilo que é errado, né? Eu tenho um amigo que ele fala muito a respeito: faz certo que dá certo. Não existe forma certa de fazer a coisa errada. Então, isso tem que ser um princípio norteador de qualquer líder que participe do ESG, qualquer C-Level. Faz certo que dá certo. Esse tem que ser o compromisso vital de cada um dentro da sua carreira. Essas situações são extremamente desafiadoras, como você colocou, mas são também os momentos que definem a identidade da organização. E é justamente nesses pontos de tensão que os valores deixam de ser apenas declarações institucionais e passam a ser efetivamente testados na prática. Portanto, a forma, o que eu estou entendendo a forma como a liderança decide, especialmente quando há pressão por resultados, riscos reputacionais ou impactos de curto prazo, revela o nível de maturidade da governança e a consistência da cultura organizacional. Portanto, essas decisões têm um efeito multiplicador forte nas empresas. As pessoas observam, interpretam e constroem sua própria percepção
do que realmente é valorizado, não com base no que está escrito, mas no que é priorizado nas escolhas, influenciando diretamente os níveis de confiança, de engajamento e de credibilidade na liderança. Como a cultura se constrói ao longo do tempo, no longo prazo, essa coerência ou a ausência dela, que sustenta ou não a reputação, tanto internamente quanto junto ao mercado, vai afetar a percepção. Ou seja, no momento em que, no teu case, você criou um concurso, fez o curso e criou uma seleção dos pitches que foram apresentados e a decisão passou a ser feita por um comitê composto pela empresa e por representantes da sociedade, a coisa ficou totalmente imparcial e não tinha mais o risco de, primeiro, você ser questionado na rua, e segundo, que a cidade era pequena, e segundo, de não ter risco de haver uma percepção de favoritismo. Falando diretamente com os ouvintes, que é majoritariamente composto por profissionais sêniores de DHO e por lideranças organizacionais, qual você acredita ser o papel do RH na construção de uma agenda consistente de ESG? Olha, o papel do RH na construção dessa agenda consistente de ESG é a seguinte. Primeiro tem que se ter em mente, não só o próprio RH, mas o número 1, o CEO, o presidente e o conselho administrativo, que o RH ele é guardião da cultura. Ele é um agente ativo de manutenção e de construção e lapidação da cultura. É ele que influencia a tomada de decisões ali com base naquilo que se coloca como código de conduta, como aspectos positivos da cultura. É ele que ajuda a ter essa coerência de discurso e prática que eu digo a todo momento, né? Ele mantém essa sintonia do discurso igual à prática, sendo mentor do CEO, sendo um participante ativo no comitê de pessoas dentro do conselho administrativo. Então, ele tem que ter um compromisso com isso, de ser o guardião da cultura e ter também uma atenção super especial sobre o desenvolvimento das lideranças para uma postura mais consciente, que tenha um estado de presença, lideranças que sejam maduras, que incentivem o crescimento da empresa, que busquem inovação, que tenham um compromisso do discurso igual à prática e que também aprendam a ser vulneráveis. Por que eu digo isso? As pessoas só confiam naquelas pessoas que se mostram como elas são. Então, no momento que a gente fica sustentando máscaras, as pessoas não tendem a não confiar na gente, porque está vendo que é uma encenação. E isso é muito importante. Se a gente está falando de discurso igual à prática, essas lideranças elas têm que se mostrar vulneráveis para poder criar relação de confiança, né? Não tentar ser aí o super-homem ou a Mulher Maravilha, mas mostrar que é humano e que tenha a humildade de reconhecer suas limitações, reconhecer as limitações dos outros, chamar para uma conversa construtiva de como que a gente se lapida junto. Então, isso são elementos de construção de uma cultura positiva, né? A parte social que remete aí ao público interno da empresa. E o ESG, ele não tem jeito, ele é parte da estratégia na gestão de pessoas. Se você desvincular isso daí, você perde consistência, você perde capacidade de atuação. Com certeza, Jason. Realmente você trouxe pontos muito importantes. Agora, quando falamos de ESG, ainda percebemos níveis bem diferentes de maturidade entre as organizações.
Algumas já incorporaram esses princípios de forma genuinamente estratégica, enquanto outras ainda parecem tratar o tema como resposta a pressões externas do mercado, dos investidores ou também da opinião pública. Na sua visão, o ESG hoje já se consolidou como um diferencial competitivo real e como um fator de sustentabilidade do negócio no longo prazo? Ou você entende que ele ainda é, em vários contextos, percebido como uma obrigação reputacional, ou até mesmo como uma tendência circunstancial? Ainda nessa questão, o que na sua experiência diferencia as empresas que realmente internalizaram o ESG como parte do seu modelo de gestão daquelas que ainda o tratam de forma mais superficial? Olha, o que diferencia é a reputação, a relação de confiança que o consumidor, a sociedade tem com a própria empresa, né? Em organizações mais maduras, o ESG ele já é parte integrante da estratégia e da governança e influencia as decisões reais da empresa, né? A empresa que trata isso de uma forma mais superficial, ela não tem consistência, ela não passa confiança. E principalmente se ela abandonou o discurso de ESG. Isso piora ainda mais, porque mostra o quanto que inconsistente é a gestão. Ora, um momento eu estou comprometido com uma ação positiva, uma pauta positiva, e num outro momento eu abandono por uma conveniência ou por algum modismo de mercado de forma equivocada. O ESG ele é fundamental sim para o funcionamento da empresa, para ter uma relação de confiança. As empresas que são de fato comprometidas, o diferencial está nessa coerência com seus princípios, mesmo diante de pressões ou custos no curto prazo. Como eu falei lá no começo da nossa conversa, a visão de longo prazo é fundamental. Você não pode matar a estratégia a longo prazo com decisões convenientes de curto prazo que podem até apagar um incêndio ali, mas não vai resolver um problema a médio e longo prazo. Então tem que ter uma consciência muito grande do que eu estou fazendo, que custo isso vai ter, custo reputacional principalmente, porque é muito difícil você conquistar uma boa reputação, mas para acabar com ela é muito fácil. Então o ESG está conectado com essa gestão de riscos e a sustentabilidade do negócio no longo prazo, né? Inclui a reputação, o acesso a capital, a confiança dos stakeholders. Imagina um investidor que quer colocar dinheiro numa empresa. Ele vai fazer lá na due diligence dele, vai fazer toda a análise de contexto da empresa e vai analisar também o quão sólida é a reputação dessa empresa, né? Em organizações menos maduras, elas ainda tratam ESG de forma reativa, como uma resposta de pressão externa. Isso não pode acontecer. É um erro grosseiro, né? No longo prazo, o ESG ele vai deixar de ser um diferencial competitivo, eu acredito muito nisso, e vai se consolidar como um pré-requisito para a perenidade das organizações. Porque as questões climáticas estão aí, a ciência está aí mostrando os dilemas que nós temos e é necessário refletir a respeito disso, sobre o nosso lugar dentro desses dilemas, analisando de forma fria, racional, baseada em fatos e dados e escolhendo o melhor caminho. Faz certo que dá certo. Eu gostaria de trazer para cá um exemplo recente e é público, notório aí no mercado da empresa Kita, a concorrente do iFood, né, uma empresa chinesa, em que veio prometendo entrar forte no mercado e aconteceu um verdadeiro case, né? Ela tentou, se programou durante 8 meses para poder entrar no mercado do Rio de Janeiro. Só que o iFood ele se antecipou e ele fez contratos de exclusividade
com a maioria dos restaurantes, né? Criando uma barreira de entrada aí para o Kita. E aí o que aconteceu? Isso que eu falo sobre a questão de decisões a longo prazo e de curto prazo. A Kita simplesmente, diante dessa dificuldade, ela fez uma demissão em massa. 200 empregados foram demitidos de uma única só vez. Isso criou uma polêmica não só interna, porque isso veio a público, né? Os empregados gravaram o momento lá de divulgação da demissão em massa e por aí vai. Isso mancha a reputação da empresa, coloca em questão o quanto que a empresa é boa no seu planejamento, né? E o quanto que ela é resiliente e sabe sair do dilema ali que está posto, né? No caso dessa empresa, vira uma incógnita, né? Quais são os próximos passos, porque ela abriu mão do capital humano dela, o capital intelectual dela, que se preparou aí durante 8 meses para poder entrar no mercado, e simplesmente você abre mão de tudo isso, né? Fica aquela questão, e aí, qual é o futuro dessa empresa? Desistiu de entrar no mercado do Rio de Janeiro? Como que isso vai acontecer nos outros mercados? Vai ficar esse furo, essa lacuna? Então você vê que já começa a mexer com a confiança a respeito da própria marca. Eu vi a proposta da empresa, é muito boa, e eu gostaria muito de ver ela vingando, né? Mas aí são cenas dos próximos capítulos, a gente tem que ver aonde que isso vai parar. Jason, considerando o contexto atual, marcado por complexidade sistêmica, aceleração das transformações tecnológicas, maior exposição reputacional, até por conta das redes sociais de Diabo 4, e uma crescente expectativa dos stakeholders em relação à responsabilidade social corporativa, o papel da liderança vem passando por uma redefinição significativa. Ou seja, já não se trata apenas de garantir eficiência operacional e performance, mas de reconduzir as organizações com coerência estratégica em cenários ambíguos, muitas vezes pressionados por interesses conflitantes e decisões com impactos de longo prazo. Na sua visão, quais serão os principais comportamentos, habilidades e níveis de consciência requeridos das lideranças para sustentar organizações resilientes e relevantes neste cenário? Olha, eu creio que a primeira coisa é a capacidade de lidar com ambiguidades e tomar decisões sustentadas por princípios, mesmo diante de pressões de curto prazo de cenários incertos. Eu vou trazer aqui um outro exemplo, também público e notório, da empresa Anthropic. A empresa Anthropic de inteligência artificial, que todo mundo conhece, ela tinha um contrato com o governo americano e em um determinado momento o Trump queria que ela colocasse inteligência artificial no monitoramento geral dos cidadãos e também que ela desse a condição de colocar armas funcionando de forma autônoma, né, com inteligência artificial. O presidente da Anthropic simplesmente disse não. Disse não por quê? Por conta disso, ele tomou uma decisão, disse não, sustentado pelos princípios da empresa. Está lá na visão e missão da empresa que ela tem uma responsabilidade com a sociedade a respeito da inteligência artificial, que ainda é muito obscuro o futuro da inteligência artificial e o quanto que a empresa vai tratar o assunto de forma responsável. E ele, no entendimento dele, a partir desses princípios, ele disse não para o governo americano, sendo até taxado de radical, enfim, mas ele sustentou isso até o fim,
contra todas as pressões ali do governo, e sabe que a pressão do governo Trump ela é forte. E depois houve um contato do governo americano com outras empresas, né? O OpenAI falou a mesma coisa que a Anthropic, poderia trabalhar, mas não automatizando armas e por aí vai, também negou. A única empresa que aceitou fazer isso sem nenhuma restrição foi a empresa do Elon Musk, né? Mas aí a gente já conhece o perfil do empreendedor e a gente sabe o quanto que ele é confiável ou não dentro de aspectos de negócio, né? Ele tem posições bastante polêmicas que afetam os negócios dele. Isso é uma escolha dele em termos de ESG, e isso é um impacto reputacional. O outro ponto a respeito das lideranças é que elas têm que ter uma visão sistêmica, né? Compreendendo a interdependência entre o negócio e a sociedade, o meio ambiente e a reputação organizacional. Mais uma vez, esse exemplo que eu trouxe da Anthropic é ótimo a respeito disso, né? Tem que ter uma visão sistêmica dos impactos que uma tomada de decisão vai ter, né? O impacto na sociedade, no meio ambiente e por aí vai. Além, batendo novamente na tecla, coerência e integridade, como base da credibilidade da liderança, alinhando discurso, decisão, comportamento de forma consistente. Isso é fundamental. A consciência ampliada acerca do impacto das próprias decisões, assumindo o papel de guardião da sustentabilidade da organização a longo prazo, vai ser o fiel da balança. Se a gente vai ter uma empresa aí consistente, madura, comprometida com ESG, comprometida com a sua reputação, comprometida com o seu impacto na sociedade ou não. Excelente, Jason. Quando nós observamos a crescente materialidade dos riscos ambientais, tais como as mudanças climáticas, escassez de recursos e impactos regulatórios, acredito que fica evidente que a governança ambiental deixou de ser apenas uma questão de responsabilidade socioambiental e passou a ocupar um espaço central na própria gestão de risco e na sustentabilidade financeira das organizações. Nesse contexto, na sua visão, em que medida a governança ambiental deve ser tratada como uma responsabilidade fiduciária da alta liderança? E o que distingue organizações em que esse tema está efetivamente incorporado ao processo decisório estratégico daquelas em que ele ainda permanece restrito ao campo das intenções ou da conformidade? Olha, esse tema é polêmico, né? A gente ainda vê algumas empresas fazendo greenwash no mercado, né? A governança ambiental, sim, ela deve ser tratada como parte da responsabilidade fiduciária da liderança. Como eu falei, isso impacta diretamente a própria confiança e a reputação que ela gera. É o fiel da balança a respeito dos impactos que essa empresa pode ter. As organizações maduras, elas integram várias variáveis ambientais, né? A gestão de riscos e ao planejamento estratégico, né? Também aos processos de tomada de decisão. Então, esse estudo das variáveis, dos fatos e dados, como eu falei lá no começo, a gente vive uma época da pós-verdade, né? Então, os cientistas estão mostrando fatos e dados e algumas pessoas tomam decisão baseada nas suas crenças. Eu não acredito. Mas você tem lá um cientista que está mostrando por fatos e dados que aquilo dali é real, tem uma visão a longo prazo e por aí vai. Eu estou cometendo um grande erro, eu estou colocando a empresa em questão ali,
colocando minha responsabilidade fiduciária em questão por simplesmente tomar uma decisão baseada em achismo. Isso é um erro grosseiro, né? E a alta liderança, ela precisa assumir esse protagonismo no tema. Ela não pode terceirizar essa responsabilidade. Tem que ter um compromisso muito grande quando os fatores ambientais eles passam a influenciar as decisões de investimento, né? Nas operações e nas prioridades estratégicas, né? Eles refletem um compromisso genuíno com a perenidade da organização. É isso que está em jogo. Então, novamente, nós não podemos decidir baseado em achismo, em crenças, em opinião pública. Eu tenho que decidir baseado em fatos e dados. Claro, a opinião pública ela deve ser observada e analisada, mas tem que ver o quanto ela destoa também desses fatos e dados colocados pela ciência, os fatos e dados colocados por analistas e por aí vai. Jason, antes da gente caminhar para o final do nosso podcast, que conselho você daria hoje para os líderes e profissionais de RH que desejem construir organizações mais coerentes, sustentáveis e preparadas para o futuro? Olha, a mensagem, o conselho que eu posso dar é o seguinte: é gestão pelo exemplo, né? O RH e os líderes, eles têm que ser guardiões da coerência, né? Priorizar a coerência, priorizar o pensamento de longo prazo, né? Ter aquela visão do jogador de xadrez que já pensa na jogada olhando 5 jogadas à frente, né? Os possíveis desdobramentos, desenvolver consciência, o estado de presença a respeito das suas atitudes, analisar bem e friamente a atitude dos outros e os impactos, né, que tem, e tomar decisões entendendo o impacto das suas próprias escolhas. É o estado de presença que eu acabei de falar. Então, é necessário que as lideranças de RH sejam o exemplo, tomem o remédio daquilo que oferecem para os outros. Tem que ser o exemplo, tem que ser o fiel da balança ali para que a empresa tome um norte e que a cultura esteja guardada ali, a reputação da empresa esteja guardada, enfim. É esse o conselho que eu dou para os líderes de RH. Maravilha, Jason. Bom, eu diria que a nossa conversa foi bem densa e muito robusta. Gostaria de agradecer por você compartilhar a sua experiência, a sua visão e as suas reflexões conosco. Olha, sem dúvida, foi um episódio que nos convida não apenas a refletir sobre a ESG, mas sobre o próprio papel da liderança na construção de organizações mais responsáveis, mais coerentes e sustentáveis. E para você que compartilhou, você, nossos ouvintes, o que nos acompanhou até aqui, esperamos que esse episódio traga novos insights e provoque reflexões importantes para a sua atuação como líder ou como profissional de RH. Jason, queremos agradecer sinceramente pela sua presença e principalmente pela generosidade e profundidade com que compartilhou as suas reflexões e a sua experiência conosco. E agora, gostaríamos de deixar esse espaço para que você possa fazer suas considerações finais e se despedir dos nossos ouvintes. Bem, pessoal, agradeço bastante aqui a conversa. Para mim foi muito rico, foi muito precioso estar aqui com vocês. Agradeço bastante o convite. Fico ao dispor para outras conversas por aqui. Esse canal aqui ele é muito importante. E fico também ao dispor para quem nos ouviu aí, quiser me procurar no LinkedIn. Eu estou lá como Jason Bez. Pode me procurar, a gente pode bater papo e discutir
não só essas questões, mas outras questões também que são relativas a RH e que queira trocar uma ideia aí com uma atenção genuína para o assunto. E a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Em nosso segundo episódio especial, na próxima semana, nós vamos entrevistar a Georgiane Caldas Domingues, que vai falar sobre o tema Líderes Inspiradores em Tempos Desafiadores, artigo que foi também publicado nas nossas redes sociais. E você, ouvinte, quer saber mais sobre os nossos programas ou serviços e também acessar este e outros artigos? Basta acessar www.wisdom.com.br. E se quiser enviar sugestões de temas ou perguntas sobre o próximo tema, teremos prazer em respondê-las. Para isso, escreva para wisdom@wisdom.com.br ou para o nosso WhatsApp, DDD 11 98621 3741. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os colegas e siga o nosso canal. E lembre-se, o ESG, acima de tudo, é uma escolha de liderança. E são essas escolhas que constroem organizações mais conscientes, sustentáveis e preparadas para o futuro. Até breve.